Na cidade de vidro e aço, onde fortunas eram feitas e perdidas num piscar de olhos, Amélia vivia num mundo à parte, um mundo perfumado pelo aroma do café e pelo vapor das máquinas de expresso. Para ela, a arte não estava pendurada em galerias assépticas, mas sim nos padrões que o leite formava no café, no brilho fugaz do sol num charco de rua. Os seus dias eram um ciclo interminável de trabalho para pagar um aluguer que mal conseguia pagar. Mas as suas noites eram um refúgio para sonhos pintados com as cores que lhe faltavam durante o dia. Numa noite chuvosa, quando o último cliente já tinha partido, encontrou um caderno de cabedal esquecido. O seu peso e a sua qualidade falavam de um luxo que ela só conhecia de nome. Mas foi o que estava dentro que a fez prender a respiração. Página após página, esboços a carvão de uma intensidade crua contavam a história de uma alma solitária. Havia arranha-céus que pareciam prisões, rostos na multidão que gritavam em silêncio. Amélia, cujas próprias mãos estavam calejadas pelo trabalho, sentiu uma ligação profunda e inquietante com o artista anônimo. Determinada, ela iniciou uma busca. A única pista era um monograma discreto em relevo na capa. JV. A sua busca, alimentada por uma convicção que nem ela compreendia, levou-a finalmente à Torre Vance, um monolito de poder corporativo. O átrio era intimidante, mas Amélia, agarrada ao caderno como se fosse um escudo, persistiu. E assim, ela encontrou-se do lado de fora de um escritório de canto com paredes de vidro, a olhar para Julian Vance. Quando finalmente foi autorizada a entrar, o silêncio no escritório era ensurdecedor. "Isto é seu", disse ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. Julian olhou para o caderno, depois para ela, com uma expressão de aborrecimento calculista. "A minha gorjeta costuma ser suficiente para evitar este tipo de inconveniente." Mas Amélia olhou-o nos olhos. "Não se trata de dinheiro. É que... quem quer que tenha desenhado isto..." Ela fez um gesto em direção ao caderno. "Tem uma alma que não merece ser perdida numa mesa de café." O silêncio voltou, mas desta vez estava carregado de uma tensão diferente. Julian pegou no caderno. A sua expressão endurecida vacilou por uma fração de segundo. Ele ergueu o olhar, e a frieza nos seus olhos foi substituída por uma curiosidade intensa e perigosa. "Ninguém nunca falou da minha alma", disse ele, a sua voz baixa e ressonante. "Diga-me, o que mais vê nestes rabiscos, rapariga do café?" A pergunta de Julian pairava no ar silencioso do seu escritório. "O que mais vê nestes rabiscos?" Amélia não hesitou. Ela folheou o caderno até encontrar o esboço de um pássaro solitário numa gaiola dourada. "Eu vejo isto", disse ela suavemente. "Um pássaro que esqueceu como voar porque a sua gaiola é bonita demais." O silêncio que se seguiu foi diferente. Pela primeira vez, alguém não olhou para Julian Vance e viu um bilionário. Viu a sua alma aprisionada. Intrigado, ele fez-lhe uma proposta que mudaria tudo. Não um emprego, mas um pacto. "Mostra-me o mundo através dos teus olhos, Amélia. Em troca, eu mostro-te o meu." Assim começaram os seus encontros secretos. Ele levou-a a leilões de arte exclusivos, onde ela via apenas a pretensão e não a paixão. Ela levou-o a um mercado de rua ao amanhecer, mostrando-lhe a beleza caótica das cores e dos sons que ele nunca tinha notado. Numa noite, no topo de um arranha-céus, ele mostrou-lhe a cidade estendida como um tapete de diamantes. "Eu vejo poder", disse ele. "Eu vejo 1 milhão de histórias solitárias", respondeu ela. Lentamente, as barreiras de Julian começaram a ruir. Ele começou a desenhar novamente. Não mais esboços de solidão, mas do rosto dela. Da forma como os seus olhos se iluminavam ao ver algo belo. Uma noite, numa ponte esquecida com vista para a cidade, a conversa cessou. O ruído do mundo desapareceu, deixando apenas a eletricidade entre eles. Julian, o homem que comandava impérios, parecia vulnerável à luz da lua. Ele inclinou-se, o seu olhar fixo nos lábios dela. O espaço entre eles a diminuir para nada. Mas nesse exato momento o seu telemóvel tocou. Um som estridente que quebrou o feitiço. O seu rosto transformou-se. A máscara fria do CEO a regressar. "Tenho de ir", disse ele, a sua voz tensa. Ele partiu, deixando Amélia sozinha na ponte, o fantasma de um beijo a pairar. No ar frio da noite, e a certeza dolorosa de que os seus mundos poderiam estar demasiado distantes para alguma vez se encontrarem verdadeiramente. O eco do beijo interrompido pairava entre eles. Na manhã seguinte, Juliana apareceu no café, um oásis de luxo no mundo simples de Amélia.
Ele não trouxe flores ou desculpas vazias. Em vez disso, entregou-lhe um único pedaço de papel. Era um novo esboço a carvão, não de arranha-céus ou de rostos anônimos, mas dela, a rir no mercado de rua. Era um presente não da sua riqueza, mas da sua alma. A confiança floresceu novamente e com ela um convite ousado. Vem comigo ao baile de gala da caridade Starlight. Pela primeira vez, Julian queria fundir os seus mundos. Com um vestido simples emprestado, Amélia entrou num salão que parecia um céu estrelado, sentindo-se como um pardal no meio de pavões. Por um momento, com a mão de Julian na sua, sentiu que pertencia ali. Mas então uma voz cortou o ar como vidro. Julian, querido. Uma mulher com olhos de diamante e um sorriso afiado como uma faca aproximou-se. Isabella Sterling, a sua parceira de negócios e um fantasma do seu passado de elite. Ela olhou para Amélia de cima a baixo. Um sorriso condescendente a brincar nos seus lábios. Não sabia que trazias companhia. Isabella envolveu Julian numa conversa sobre fusões e fortunas. Uma linguagem que Amélia não compreendia. Cada palavra era uma barreira. Cada olhar cúmplice entre Isabella e Julian era um golpe no coração de Amélia. Ela não viu uma rival. Viu a realidade. Viu o mundo ao qual ele pertencia. Um mundo no qual ela nunca poderia entrar. Sem dizer uma palavra, ela recuou, desaparecendo na multidão. Julian virou-se, o seu olhar a procurá-la, mas encontrou apenas o espaço vazio onde ela estivera. Ele ficou ali, dividido entre a mulher que lhe mostrava a sua alma e a mulher que o ajudava a governar o seu império. Amélia regressou ao seu mundo, mas este parecia mais pequeno do que antes. O cheiro a café já não era reconfortante. Era apenas o cheiro do seu lugar. O baile tinha sido mais do que um vislumbre de um mundo diferente. Tinha sido um espelho que lhe mostrava a distância intransponível entre ela e Julian. Ela olhava para as suas mãos calejadas e imaginava-as ao lado das mãos suaves de Isabella Sterling, que assinavam contratos de milhões de dólares. O romance deles, que parecia uma obra de arte única, agora parecia um sonho do qual ela precisava de acordar, antes que o seu coração se partisse por completo. No dia seguinte, um presente chegou ao café, causando um alvoroço. Era uma pintura de um mestre moderno no valor de uma fortuna, com um bilhete de Julian. Para que nunca mais te sintas como um pardal. O gesto que pretendia ser amável foi a gota de água. Ele não tinha entendido. Ele pensava que o problema era a falta de dinheiro dela, não a abundância do dele. Com o coração a doer, ela recusou a entrega. Naquela noite ligou-lhe, a sua voz firme apesar do tremor interior. Eu não quero as tuas pinturas ou o teu dinheiro, Julian. Eu não quero ser transformada numa das tuas posses preciosas. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Ele estava habituado a que as pessoas quisessem o seu dinheiro, não a rejeitá-lo. Pela primeira vez, o poder de Julian era inútil. Horas mais tarde, quando Amélia estava a fechar o café, a porta abriu-se. Era Julian, sem fato, sem motorista, parecendo tão perdido como ela se sentira no baile. Ele não disse nada. Apenas lhe mostrou o seu caderno aberto numa nova página. Era um esboço do salão de baile. Mas não estava cheio de pavões. Estava vazio, exceto por duas figuras dançando sozinhas no centro. Ele e ela. Eles fazem-nos acreditar que este é o único mundo que importa, disse ele, a sua voz baixa e rouca. Mas o único mundo que me importa é aquele onde tu estás. Não desistas de nós. Diante do esboço e da súplica de Julian, Amélia sentiu as suas dúvidas a dissiparem-se. Ele não estava a tentar puxá-la para o seu mundo. Estava a pedir para construir um novo com ela. Mas no dia seguinte a realidade atacou. Isabella apareceu no café, não como uma cliente, mas como uma conquistadora. Ela colocou uma oferta na mesa para comprar o prédio, ameaçando demolir o único lugar que Amélia chamava de seu. Todo homem tem um império a proteger, querida, disse Isabella com um sorriso vitorioso. E no final ele escolherá sempre a rainha que o ajuda a governar, não o pardal que o distrai. Naquele momento a porta abriu-se novamente. Era Julian. Ele olhou para o contrato, depois para Isabella, a sua expressão fria como o aço. O meu império não está à venda. E tu não és a minha rainha. Ele rasgou o contrato à frente dela. Amélia não me distrai, ela lembra-me do que é real. Chocada e humilhada, Isabella retirou-se. Derrotada não pelo poder, mas por algo que o dinheiro não podia comprar. Julian virou-se para Amélia, o seu olhar vulnerável. Eu não posso prometer que será fácil. O meu mundo não vai desaparecer.
mas eu não o quero sentir. Amélia sorriu pela primeira vez sem qualquer sombra de dúvida. Então não vamos fugir dos nossos mundos, disse ela, pegando na sua mão. Vamos construir uma ponte entre eles. A história deles não era um conto de fadas onde a empregada se torna uma princesa. Era a história de um homem que aprendeu a ver a beleza num café e de uma mulher que encontrou a sua força para pintar a sua própria obra-prima. Juntos eles não se encaixavam nos seus mundos antigos, então criaram um novo, um esboço de cada vez.